No portal Vida Viva! Boa noite, boa noite, boa noite. Eu sou Paula Cassanho Vaz e estou aqui muito feliz de estar nessa noite de sexta-feira, quase completando o nosso ciclo dessa jornada Vida Viva que a gente está fazendo, apresentando os facilitadores do programa Vida Viva, trazendo conteúdo bem relevante, cada facilitador trazendo um pouco da sua especialidade aqui para nós. Segunda-feira nós temos a live com a doutora Armanda. Segunda-feira a gente finaliza essa jornada específica, tá? Mas hoje, então, nós estamos aqui para trabalhar com... Laís, vem para o portal Vida Viva, tá? A minha convidada chegou no lugar aqui, é que eu abri a minha live, eu abri aqui no meu para o pessoal também saber que a gente vai estar no portal Vida Viva, tá? Então, aqui a Laís chegou. Então, hoje nós vamos trabalhar o tema como dizer não sem parecer egoísta. Gente, fala sério. Como é difícil dizer não, né? E a Laís, psicóloga, hipnoterapeuta, especialista em vários tipos de ferramentas incríveis. Ela vai, inclusive, compartilhar com a gente um pouco sobre uma ferramenta que eu estou muito curiosa para saber, que é a terapia da integração das partes. Ela vai explicar o que significa isso, que é, inclusive, como ela vai trabalhar com a gente no programa Vida Viva. Mas, para a gente começar os trabalhos aqui, eu vou pedir que você, então, você que está chegando no Paula, venha aqui para o portal Vida Viva, tá? E você que está aqui no portal Vida Viva, vai ali no seu aviãozinho ali embaixo e convida algumas pessoas que você acredita que vão se beneficiar desse conteúdo. A gente sabe que dizer não é muito difícil. A gente sabe que tem pessoas que sofrem muito porque acabam se perdendo de si mesmo, né, gente? Para se sentir parte de um grupo, porque tem medo de dizer não, porque entra em conflito. Então, nós trabalharemos esse tema hoje com a Laís Risse, e eu gostaria que vocês também fizessem as honras da casa, convidando seus amigos e as pessoas que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo, tá bom? Eu tô mandando para algumas pessoas aqui também, e eu já começo aqui, já chamo a Laís, tá bom? Ei, Karina, seja bem-vinda. Sócia Alex chegou, a Isa, a Rosângela, Marcílio já veio para cá também. Marcílio estava hoje de manhã, né, Marcílio? É você mesmo? Deixa eu achar a Laís aqui agora. Aqui. Chegando aqui, ó, no Paula Cassanho Vaz, vem pro portal Vida Viva. Daqui a pouco eu vou desligar isso aqui. Ei, Laís Cheguei! Risse! Na área, cheguei! Tá Tananã, aqui! tananã. Gente, uma das coisas que eu mais Vamos! amo na Laís é que ela fala coisa séria, de repente ela taca-lhe ali um palavrão que eu não vou falar, porque deixa que ela mesma fala aqui no meio do caminho, Ai, e de gente. repente ela centra de novo e ela te coloca no eixo e você sai Ai, curada. meu pai Então, briga assim, é tanto um comigo. espetáculo. Eu acho o máximo, eu me divirto Não, contigo e ainda levo nossa umas senhora. chapuletadas. Esse negócio do palavrão, gente, é difícil, né? Nossa senhora. É aquele negócio, né? Até hoje meu pai briga comigo por causa disso, você acredita? Parece que a gente não Você cresce. é tão mimosa, tão bonitinha, mas tão maloqueira ao mesmo tempo, né, Minha Laís? filha, abre a boca, nem parece que é essa patricinha toda. Não, mas você faz um trabalho genial, né? Você fala Acho um que a gente pouquinho de tem que ser você, inclusive. espontâneo, né? Acho que Sim. tem um pouco a Fala um ver pouquinho assim, ó. com o Eu tema quero de que você hoje, né? fale um pouquinho quem é você, assim, profissionalmente falando, tá? Porque eu não Uhum. soube falar do seu currículo. Então, para as pessoas que estão chegando, tem gente que não te conhece, enfim, muitas pessoas não te conhecem como facilitadora, porque agora você será facilitadora do programa Vida Viva. Eu estou bem feliz e honrada com isso, né? Cheguei. Então, fala um pouquinho de você e a casa é tua. Bom, vamos lá então, me apresentando. Meu nome é Laís Risse, sou neuropsicóloga, hipnoterapeuta, especialista em hipnose com crianças. E quando a gente fala em questão de hipnose com crianças, isso fica muito confuso até para algumas pessoas, né? Porque eu atendo tanto adulto. Aí o povo chega e fala assim para mim: Nossa, mas Laís, eu achava que você era só terapeuta infantil. E eu falei: Mas quem disse que trabalhar com adulto não quer dizer com trabalhar com criança? Porque, na Boa. verdade, se a gente for falar de uma terapia de partes, né, que é o que eu venho trazer aqui pra Uhum. gente hoje, a parte que a gente mais precisa curar dentro de nós é sempre a nossa criança ferida. Então, Uhum. se curar como adulto quer dizer curar a nossa criança interior também, né? Então, Sim. há muito tempo eu já trabalho, né, com a psicologia, há algum tempo com a hipnose e agora, recentemente,
Recentemente não, já tem um pouco mais de um ano, né? Eu venho trabalhando muito com essa questão da terapia das partes, que é algo muito bacana, que realmente a gente vai trabalhar aquela parte, né? As nossas partes, nós somos feitos de partes, né? Por exemplo, parte minha quer emagrecer, outra parte não quer pagar o preço, parte minha quer ir num lugar, outra parte não quer, parte minha quer alguma coisa, a outra parte está desconfortável. O que esse conflito está fazendo? E aí esse conflito é o que todo mundo chama de autossabotagem. Na verdade, duas partes querendo a mesma coisa, querendo o nosso bem, querendo nos proteger e não sabendo conversar ali entre si, né? Então, a gente vem aí com a terapia das partes para aprender a fazer entrar. Gente, terapia das partes é um negócio maravilhoso quando é no consultório. Lógico que aqui, né, em algo em grupo, acaba meio que funcionando de uma maneira um pouquinho diferente, mas no consultório a gente parece uma audiência de conciliação. É um negócio que você não tem ideia. Ó, mas o que você pode fazer então? Ó, essa parte está querendo isso. Você pode ceder nesse lado? É mais ou menos Nossa. isso. Gente, é maravilhoso. Sabe quando você tá assim, pensando, né, viajando? Não sei vocês, né? Mas eu viajo na minha mente, né? Louca, maluca. E eu dou uma viajada aqui. Aí tem hora que eu me pego, parece que eu tenho um anjinho de abinho, assim, sabe? Tipo, ai, mas eu não sei. Ai, mas eu queria tanto. Ah, mas e se eu fizer assim? Ai, mas será que vai dar certo? Gente, quem nunca? Não é possível. Eu sou a única maluca. Bipolaridade, Eu as sou a pessoas acham que tem que única. ser diagnosticado. Não, Só que gente. não. Múltipla personalidade é algo que deveria ser aceito no mundo atual. As pessoas deveriam começar a olhar para isso. Peraí, Boa, boa. né? Então, assim, é a gente começar a olhar para as nossas partes, porque nós temos partes. E tudo que a gente tem aqui dentro de nós que é algo bom. Nada que é algo ruim pra gente. As nossas questões, as nossas emoções não querem nos auto-sabotar. Não querem nos atrapalhar, acabam atrapalhando em alguns momentos, mas o desejo é de cuidar, né? Às vezes Uhum. uma parte nossa que não permite que a gente emagreça não tá querendo que eu fique gorda, porque vai me fazer mal e eu vou ficar com uma saúde horrível e tal. Não! Às vezes está só querendo que eu não seja olhada. Às vezes está só querendo que eu fique quieta, que eu adoeça para parar. Às vezes está só Uhum. querendo qualquer coisa para que eu possa realmente ter o que aquela parte, que normalmente a nossa criança ferida, está precisando ter para se sentir protegida, para se sentir cuidada, Uhum. para se sentir resguardada de uma certa maneira, né? Então, basicamente, acabei estendendo um pouquinho aí, não, tá bom, né? Se fosse assim, Maravilhoso, se não fosse assim, maravilhoso. não seria eu. Então, na verdade a gente poder olhar, né, para os nossos lados e parar de pensar um pouco também que, eu tô me sabotando, não sei o quê. Meu, não, é tudo querendo algo bom, é tudo pensando no amor, sabe? É tudo pensando em um cuidado. E eu tenho uma outra parte aqui que tava precisando subir na cama. Eu tive que parar, dá A licença. Laís e seus filhos. Ô Marcelo, querido, seja bem-vindo. Ellen, Charles está aí também, que legal. Então, na verdade, a É, gente e começar a olhar para tudo que tem dentro da gente com carinho, né? Eu acho que a gente passou por um momento sim, assim de um olhar talvez não tão cuidadoso com nós mesmos e entra um pouco no tema, né, do que a gente veio trazer hoje, que é quando a gente para de olhar pra gente, né, e olha pro outro com carinho e pra gente não. sim, sim. Mas por que que a gente sai da gente dessa forma? De onde vem isso? Você vai poder falar melhor do que eu, né? Porque sistemicamente aqui você é a dona da porra toda, não sou eu não. Não, mas calma lá, calma lá. Então, Eu é a eu pior falo que dos tem três momentos, né? coisas. Tem três partes que depois você integra elas fazendo um favor, então, Depois a pode ser? gente junta, tá bom. É o que eu costumo dizer que tem a parte um que é a memória celular, são as nossas heranças familiares, ancestrais, que ficam ali num contexto bem, bem, bem profundo e inconsciente, que estão determinando muitas coisas que a gente nem imagina que estão determinando. Aí nós É. temos também a parte cultural, né, das crenças, quando a gente nasce, tantas verdades já estão escritas na nossa família, na nossa comunidade, e a gente vai aprendendo isso, vai formatando isso na nossa mente como uma base de referência, sem Famoso escolher. inconsciente coletivo de Jung, né? Exato, o inconsciente Basicamente coletivo. isso. E aí nós temos algo que eu acredito que seja bastante o que você faz com a hipnose, com a regressão, que é voltar às nossas bases de origem, daquilo que a gente experienciou mesmo, desde a barriga da nossa mãe,
né? Independente de vidas passadas, que eu sei que é uma parte da hipnose também, mas da barriga da mãe até o momento atual, quais são as experiências que eu vivi e que eu signifiquei baseado nesse monte de coisa aí que já veio antes também, e que me foi gerando traumas, impressões difíceis, pesos, né, e questões aí que geralmente estão em aberto, não são sabidas. Inclusive, muitas pessoas que a gente recebe em consultório estão absolutamente doentes, sem imaginar o grau de profundidade da doença, porque não sabe justamente isso que você estava começando a falar da criança. Porque nunca parou para olhar para essa criança, nunca parou para saber que dentro de si tem um serzinho machucado precisando de cuidado, né? Então, de uma E forma você sabe geral, que pronto, falei. basicamente isso, né? E assim, você sabe que você falando isso, eu acho que eu posso explicar melhor isso com um exemplo. E eu sou dos exemplos, Adoro né? exemplo. Exemplo é maravilhoso. Dos Uhum. exemplos, das metáforas, né? Psicóloga de criança, desenho, essas coisas todas. Mas assim, Sim. para poder explicar um pouquinho melhor, a gente carrega a nossa herança genética e a gente carrega aquilo que é aprendido também, né? E a gente aprende com quem? Uhum. Com nossos pais, com a nossa família, com aquelas pessoas que são importantes pra gente, com quem a gente divide o mundo ali, né? Sim. E a hora que você falou, né, de uma história toda sendo carregada desde o ventre da mãe, né? Eu acho que não cabe nem ao caso a gente falar de vidas passadas aqui, né? Porque Sim. quando a gente pensa em terapia, em hipnose, né? A gente está falando realmente de, das nossas questões, né? E aí, quando a gente fala de vidas passadas, as coisas entram crenças, né? Aí tem gente que acredita, tem gente que não acredita, enfim. Sem querer Uhum, uhum. entrar nesses detalhes, né? Até porque já É, tem muita vida numa vida. Menino, para dar conta dessa já é tempo suficiente que atrás é outra. Comendo, chacoalhando os cabelos. Aham, pronto. Mas, gente, Sem três. já vi sem lembrar dessas outras aí, né? E ainda quer fazer, eu lembro. Menino, se eu já tô procurando a terapia, porque eu não tô dando conta dessa, ainda quer me pôr outra. Não, pera, Tô respira, fora. calma. Tô fora mesmo. Não, calma, pera ainda. Vamos cuidar dessa primeiro, né? Se por algum destino aí vier uma outra aí na tua mente, a gente resolve, né? Mas se não vier, a gente Boa, boa, cuida do boa. que tem aí. Mas assim, ó, pensando nessa questão, né, principalmente naquilo que é impresso na nossa mente, igual você estava falando, a partir do momento, né, do nosso nascimento e antes mesmo dele, né, de quando a gente está ali na barriga, no ventre da nossa mãe, que é uma conexão muito forte mãe e bebê que existe, né, porque quando a gente está no ventre da nossa mãe na barriga, nós somos apenas um. Por quê? Porque a gente está ligado Hum, por um cordão ali, né? A gente está conectado. Então, se não tem nada que me desconecte, que me separe, olha, até aqui sou eu, até ali é você, então é um só, né? Então, nós somos só um. E o bebê, por um primeiro ano de vida, ali no começo, né? Até um ano e pouco, cada um dependendo do seu, né? Sua idade, né? Contando o desvio padrão ali, que sempre existe. É, em um primeiro momento, acredita sim que ele é uma extensão do corpo da mãe, né? E que ele e a mãe são apenas um, ele não se reconhece, tem aquela fase de não se reconhecer no espelho, né? Então, para o bebê é muito difícil. Então, a gente sente tudo isso, né? Que a mãe sente. E falando tudo isso, eu acho que eu vou explicar muito melhor com um exemplo que eu tive essa semana aqui no consultório. Justamente essa semana, olha como as coisas acontecem, né? Vai tudo acontecendo para é que a gente muito possa trazer. sincrônico. É muita sintonia. Essa semana eu atendi uma paciente que ela me procurou. A minha primeira sessão, eu nunca faço hipnose. Minha primeira sessão é avaliação. Eu preciso te conhecer, preciso saber o que você procura, como que eu posso te ajudar, né? Meu, Uhum. não, calma, vamos respirar, né? Uma primeira sessão para você me contar da tua vida e então eu poder entender o que a gente vai fazer com aquilo, né? Então tá, mesmo quando a pessoa me procura ou para terapia ou para hipnose, a primeira sessão é assim: vamos fazer uma avaliação para que eu possa te dar um feedback do que acontece com você e então a gente possa discutir um curso de trabalho aí, né? Beleza, essa Uhum. paciente, acho que ela veio me procurando achando que a gente já ia fazer a hipnose na primeira sessão, isso que eu já tinha falado, mas tá bom. A ansiedade rola solta, né? Na maioria dos E a pacientes, esperança é a última que morre, mas dizem. que morre. E, obviamente, ela me procurou de última hora porque ela tinha muito medo de andar de avião. Medo, pavor, pânico. E ela ia fazer uma viagem, fez hoje, inclusive, e de Olha. avião. E aí ela queria que eu ajudasse ela, né? Eu falei, misericórdia, minha filha. Nem todo mundo é caso milagroso de uma sessão, então vocês já fiquem espertos. Se vocês estão precisando resolver a questão, não deixa pra última hora, não, porque tem gente que é caso milagroso que uma sessão a gente resolve, tipo, o caso dela foi. Mas não é todo mundo, ela teve sorte. Nem todo mundo tem sorte. Então já vamos procurando a terapia aí pra gente resolver, né? Portal Vida Viva já tá aí pra gente poder passar os próximos dias aí
pelo amor de Deus, né, gente? Resolvendo tudo que precisa ser resolvido, né? Não deixa pra última hora, não. 74 dias para limpar 74 geral, dias, né, gente, pelo Laís? amor de Deus. Se não resolver agora, a Pelo gente amor vai de Deus. Não, precisar e assim, conversar. pode ser que algumas questões não sejam resolvidas, né? Também não vou botar expectativa lá em cima. Ah, mas Mas, enfim, ela veio me procurando, assim, por conta disso. Falou, meu, ela não é velha, né? Tem, tipo, 30 anos. E ela falou, meu, desde a minha quem tem primeira 40 é viagem. o quê? Pronto, voltei. Eu falei que ela não é Desculpa. velha. Eu falei, pelo amor de Deus. Ai, que parte é essa que tá me ouvindo, distorcendo a realidade? Que a gente entra Momento, nisso. terapia ao vivo. Vamos lá, seguimos. Brincadeiras à parte. Vou tomar Mas, vodka, assim, pode a continuar. primeira vez. Nossa! A primeira vez que ela veio, que ela foi andar de avião, na verdade, ela tinha 14 anos, foi o que ela falou. Falou, meu, é muito estranho, porque, tipo, eu não sei o que aconteceu, sabe? Com 14 anos ali naquele voo, eu já fiquei desesperada. Foi um voo aqui para São Paulo, sabe? Nada demais. Então, 50 minutos de voo, né, para dentro de São Paulo, já foi muito péssimo, né? Já foi uma experiência, assim, bem pesada, não aconteceu nada. Oh, meu Deus do céu, sofri um acidente, sei lá. Nunca tive ninguém, meu pai e minha mãe nunca nem andaram de avião pra ter falado alguma coisa assim, então é muito esquisito, né, tudo isso. E tá bom, às vezes a gente realmente fica com esses medos, né? Por exemplo, uma vez eu atendi uma paciente que ela tinha medo de tubarão por causa de filme de tubarão, que o irmão dela fazia ela Nossa, assistir. E aí ela foi olhando aquilo como algo, meu Deus do céu, né? Pode ser, pode acontecer também, né? Quando a gente é criança e assiste essas sim. coisas, a gente toma como verdade, né? Então a gente vai colocando essas impressões aqui dentro também, né? Enfim, vamos fazer a sessão de terapia, a hipnose, né? Trabalhar com essas questões dela aí, sem saber de onde vinha, porque nem ela sabia me falar, mas não era papel dela, né? Ela me procurou de hipnose pra quê? Pra isso, pra gente descobrir o que tá acontecendo e resolver. Tá bom, não era papel dela, era meu ajudar. Adoro. Fomos trabalhar isso, né? Aí chegou o momento da hipnose, da regressão ali, que ela falou, nossa, mas parece que eu tô no ventre da minha mãe. Eu, eu tenho essa sensação de estar no ventre da minha mãe, não vejo as coisas direito assim, mas parece que eu sei que eu tô lá. Não, você tá lá, então você tá, né? E aí fomos trabalhando isso e tal. E aí a gente vai aliviando e resolvendo tudo. Nossa, ela saiu super leve, me mandou uma mensagem super feliz depois. Nossa, cara, nunca atingi esse estado na minha vida. Parece que aquela angústia que eu tava, assim, de pensar naquela situação, de tava mais calma e tal. Ela resolveu ligar pra mãe dela. Ela mandou mensagem logo que ela chegou na casa dela, depois ela ligou e depois ela mandou outra. Aí ela ligou pra mãe dela e contou, né? Porque ela tem uma relação super bacana. Aí ela contou como tinha sido a terapia. Nossa, a mãe foi na terapia, foi bacana, foi assim, assim, sabe? Aí disse que ela falou, nossa, filha, mas você sabe que quando eu tava grávida de você, seu irmão fez uma cirurgia cardíaca. E o irmão, acho que na época tinha 3 anos, então era bem novinho. Fez uma cirurgia em São Paulo, teve que ficar uns dias internado lá, e ele teve que ficar e eu tive que voltar pra cá, pra Prudente. E eu lembro de na volta, eu tá dentro do avião, assim, sabe? Desesperada, com medo, com muito medo dentro do avião, porque eu ficava pensando assim, meu, eu tô com uma criança na barriga, mas, cara, se Deus me livre alguma coisa acontecer aqui, eu e ela já era, né? Mas e aí, como é que eu vou levar um filho de 3 anos, acabou de passar por uma cirurgia, meu Deus? E aí começou a ficar com muito medo do Nossa. avião cair e ela morrer. Ela falou, Laís, na hora que ela me falou isso, eu falei, pronto, tá explicado por que que eu fui pro ventre da minha mãe ali na regressão, né? E olha que louco, a mãe nunca Uhum. tinha contado isso pra ela, porque a mãe nunca tinha, né? A mãe nem lembrava disso. A mãe foi lembrar na hora que ela contou essa situação. Ela falou, nossa, Sim. nunca nem pensei nisso, né? Mas você sabe que aconteceu algo assim mesmo, né? E aí que foi contar, Uhum. né? Então, assim, não é uma história que realmente foi criada por ela ouvir, porque às vezes isso acontece, né? Às vezes de tanto a gente ouvir alguma coisa, é, que vai ser tema, né, do Portal Vida Viva também, mas assim, dinheiro é Uhum. sujo, quem tem muito dinheiro é ruim, não sei o que, a gente vai ouvindo essas questões e vão sendo impregnadas na gente, e a gente vai passando a olhar, né, ali quando criança, para o dinheiro como se fosse algo negativo, e vai meio que querendo se afastar dele ao longo da vida, né? Por quê? Porque, Uhum. poxa, olha que feio, que ruim que é, né? Como traz coisa ruim pra minha vida, amaldiçoado, Deus me livre, né? Deixa eu inconscientemente, isso é um mecanismo inconsciente, né? Não vou entrar em detalhe aqui. Mas realmente foi algo vivido por essa mãe, nunca foi falado, ninguém nunca tocou nesse assunto, né? Nunca foi algo que ficava se discutindo ali nessa família. Nossa, quando você era pequena, estava grávida de você, anda de avião, meu Deus, que medo. Não, né? Então, assim,
Passou. Mas olha a profundidade Olha da como que isso impressão, fica né? impregnado, né, dentro de nós. Uhum, Por quê? Porque ali ela e uhum, mãe eram apenas uma. Então, tudo que a mãe uhum, sente, a criança sente também, né? Então, uhum. por isso que a gente também tem que tentar ter uma gravidez em Sim, paz, né? Tranquila. sim. Mas acontece, né? Nos limites daquilo que é possível, né? Você sabe que tem uma Claro. pesquisa de psicogenealogia, epigenética, né? Que são as ciências que estudam a influência da memória celular na nossa vida, né? E essa pesquisa, ela comprova que as experiências que a nossa avó teve na gravidez da nossa mãe, elas pulam geração. Essa experiência de medo, essa experiência talvez de ter ficado sozinha, de ter passado por uma situação de aperto, etc., ela fica registrada, porque quando a nossa avó está grávida da nossa mãe, os óvulos que serão, os nossos óvulos já estão lá. Então a Uhum. experiência do óvulo que nos gerou já estava lá na barriga da avó. E já está Então tem impregnada de traumas que a gente tem, sentimentos, de tudo que é sim. passado. Que E eu louco. atendo clientes que de vez em quando a gente faz uns cálculos sistêmicos, né? A gente faz muito cálculo sistêmico nas sessões terapêuticas do Vida Viva, inclusive. Você vai, né? Você está chegando agora também como facilitadora, mas vai usufruir disso junto com a gente. Mas a gente faz uns cálculos, umas matemáticas sistêmicas e fala, mas gente, o que tem aí com essa avó? Esses dias atendi uma cliente que a gente foi ver que ela não conseguia fazer uma dissolução de união estável. Quando conta vai, conta vem, a avó ficou separada, só que tinha muita vergonha de. A avó materna. Tinha muita Uhum. vergonha de assinar a separação e, portanto, ficou até o resto da vida com o vô. Então, por lealdade, essa avó ela não assinava a união estável justamente porque na cabeça dela não se sentia merecedora e não sabia de onde que vinha isso. Olha aí. Então, esse autoconhecimento, né, a gente parar, a moral da história, né, do que a gente está falando Uhum. aqui, você parar para se observar, você parar para buscar as raízes das coisas, parece profundo, complexo, mas na verdade é tão simples, porque você vai ali naquela raiz, você É resolve uma aquela raiz e viradinha de você dá chave. um impulso para frente, né? Não, é uma viradinha de Literalmente um chave. impulso para Sim, frente. porque É. a hora que a gente compreende de onde vem, eu falo assim, a Uhum, gente não pode fazer nada com algo que não tá aqui. uhum. Eu vou fazer, não tá aqui. A partir do momento que a gente compreende isso, se torna consciente, tá aqui. Eu só não faço se eu não quiser, Sim, né? claro. Uhum. Ou se eu não conseguir por algum motivo que esteja mais profundo, né? Que aí entra em questões emocionais, né? Como, por exemplo, dizer não. Sim. Né? Às vezes eu entendo que eu tenho uma dificuldade de dizer não, vamos entrar no tema. Eu entendo que eu Uhum. não consigo e tal, mas enquanto a gente não consegue compreender o porquê de tudo isso e as questões que estão vinculadas a essa dificuldade de dizer não, fica difícil mesmo, porque na verdade o que quer dizer? O que quer dizer não? Quer dizer olhar para Boa. si, quer dizer virar os olhos, né? É a gente poder fechar os nossos olhos, porque quando os meus olhos estão abertos, eu olho para você. Se eu fecho o olho, olho para mim. Quando eu não olho para o outro, eu olho para mim. Né? Então, dizer não quer dizer deixar de olhar para o outro e passar a olhar para mim em primeiro lugar, né? Quer dizer um certo amor próprio, quer dizer um autocuidado, né? Eu falo que muitas vezes falar sim para o outro quer dizer falar não para mim. E por que que a gente tem muito mais facilidade? A gente, vírgula, porque eu não me incluo nessa, né? Algumas pessoas têm muito mais Pelo menos facilidade. não mais. Depois de 27 anos de terapia, hoje eu não me Pelo incluo mais amor nisso. de Aham. Deus, né, gente? Que é isso? Uma hora tinha que entrar, né, gente? Que isso? A Silvia falou menos É, um problema para sessão. Ela faz sessão contigo? a Silvia faz. Ah, então pronto, ela já resolveu. Ó, cachim, muito bom, muito bom. Pronto. Então, assim, Agora dou muitas. esse dinheiro, né? Por favor, vamos repassar para o próximo aí. Muitas Uhum. vezes é muito mais fácil dizer sim para o outro do que dizer sim para a gente, né? Por quê? Porque muitas vezes isso vem carregado de uma necessidade de agradar, de uma necessidade de poder atender às necessidades do outro, para que então eu possa ser aceito e pertencente a um grupo, né? E nós somos seres humanos, mas a gente é ser vivo, né? Bicho. A gente é bicho também, bicho vive em bando.
A gente não vive sozinho, a gente tem essa necessidade de pertencimento, né? Essa necessidade de estar em grupo, né? De ser parte integrante de algo maior além de nós mesmos. E muitas vezes a gente não consegue se aceitar e não consegue olhar para as nossas partes e ver que até a minha pior parte ela é boa o suficiente, né? Até a minha pior parte ela quer algo bom. Então por que que eu não posso aceitar essa parte? Então se eu não posso, o outro também não pode. Então eu não posso deixar ele existir. Então às vezes é uma parte que quer falar sim para mim, mas se essa parte existir, nem eu vou aceitar e nem o outro vai aceitar. Então, peraí, então deixa eu falar não. E aí eu falo não pra mim. E aí eu falo sim pro outro. E aí nisso, eu vou excluindo essa parte, fazendo com que ela não seja ouvida. E as nossas partes são como se fossem crianças. Sabe aquela criança que tá cutucando ali, tua calça? Ô mãe! Ô mãe! E aí a mãe fica assim, né? Para, menino, para! Mãe! Ô mãe! Ô mãe! E não vai parar enquanto a bendita da mãe não olhar e falar, mas que foi, meu amor? O que que você quer? Mamãe tá aqui. Deixa eu fazer um adendo. Hoje de manhã nós fizemos uma live com a Rebeca, que é facilitadora, e a filha dela estava junto. E a filha Ah, dizia, mamãe, mamãe, porque ela estava só ela e a filha, ela está de o tempo mudança, inteiro. uma corajosa de fazer a sessão, a live com a filha. Pois ela teve uma brilhante ideia de dar tinta para a criança brincar enquanto ela fazia live. Depois você olha no nosso print aqui, como que foi a situação que a criança estava no final. A criança, eu falava assim, Verônica, sorri para tia Paulinha ver os seus dentes. Era só o que dá, tipo, só... E ela pintou o quarto inteiro, a cadeira da Rebeca inteira, que é exatamente esse, foi um exemplo real que aconteceu. Quem quiser até assiste na live, que vocês vão ver que coisa engraçadíssima. A mãe não olhou. A mãe evitou. A mãe deu qualquer coisa ali para essa criança parar de encher o saco. E olha a bagunça que virou. Se tivesse assim. Bagunça E por que que isso não acontece aqui dentro também? internamente. Aham. E acontece. Acontece muito. Às vezes é uma parte minha que tá querendo só a minha atenção. Né? Às vezes vem aquela angústia, aquela parte que tá querendo a minha atenção. E aí eu não quero olhar para essa parte, porque dói, é difícil. Eu falo assim, ah, tá bom, vai, pega um docinho aí pra você se acalmar. E é onde a dieta é sabotada. E aí vira uma Uhum. bagunça maior. Por quê? Porque daí às vezes eu tô, poxa, se eu não tô satisfeita com o meu corpo e pra mim isso é importante, eu vou ficar mal, eu vou ficar insegura, eu vou ficar frustrada. Isso vai ser levado para outros âmbitos da minha vida. E aí, às vezes, o que eu fiz só pra dar uma quietada ali naquela que veio, eu não tô querendo lidar com ela agora, eu trago uma bagunça muito maior. Porque é uma bagunça que vai afetar o meu momento presente. Vai Uhum. afetar tudo que eu vivo, né? Porque, poxa, às vezes a gente não tá legal com a gente, como é que eu vou viver no mundo se eu não tô bem comigo mesma? Né? Sim, até Então, porque eu atraio o que eu sou, né? E eu a vibro na gente atrai aquilo frequência que a dos gente meus próprios transmite, né? sentimentos. Então, vai voltar. Uhum, Volta uhum. a bagaceira toda aí, né? E aí a gente é obrigada a olhar para isso hora ou outra, né? Então, assim, eu acho que entra uma questão muito maior ali, né? Da gente se permitir ser quem a gente é. E eu falo assim, que pra mim, se eu falasse qualquer virada de chave que eu tive dentro da hipnose, porque eu sou tão apaixonada por isso, né? E aí agora a terapia das partes dentro do processo de hipnose, porque me deu a liberdade de ser quem eu sou. E saber que eu sou boa o Hum. suficiente, sendo perfeitamente imperfeita. Acabou. Fala de novo. Nossa, será que eu consigo? Ai, não ficou gravado. Saber que eu sou, ficou. Mas Saber que essa eu frase sou, final, saber que eu sabendo que sou. eu sou suficiente por ser quem eu sou e que eu sou perfeitamente imperfeita. Assim como todo mundo, né? A gente é suficiente. Eu sou suficiente, né? E eu posso olhar para as minhas coisas, sabe? Quando depois da terapia das partes, né? Quando me vem uma angústia, né? Isso eu vou até passar como um exercício para vocês, né? Agora, para que vocês possam começar a Uhum. fazer isso no dia a dia, né? Sabe quando, puta, venha. Em mim tem vontade de chorar, porque eu sou uma manteiga derretida, choro por tudo, né? Então, em mim, quando vem algo, vem junto com o choro, obviamente. Às vezes vem com raiva e tal, mas normalmente, às vezes eu choro até de raiva, de felicidade, de emoção, tudo, ai, Eu sou dessas também. ai, Aham, tudo eu tudo, choro. tudo eu choro, tudo.
E é também a gente se aceitar como a gente é. Eu sou assim. A Laís é a manteiga derretida. E a gente precisa começar a se aceitar, né? E, bom, até eu vou falar o exercício, mas deixa eu até contar um fato, né? Isso eu também fui aceitar em mim depois da hipnose. Eu lembro que muitas vezes, quando eu era adolescente, eu tinha dificuldade de chegar e às vezes pedir alguma coisa para os meus pais, falar algumas coisas mais profundas com eles, porque quando eu começava a tocar em alguma coisa, eu chorava. E para eles o choro era difícil me ver chorando, né? E aí eles falavam, por que você tá chorando? Para de chorar. E aí eu ia entrando naquele sistema que eu não podia falar, porque se eu falar, eu ia chorar. Se eu chorar, eles não vão aguentar, né? Até que depois. Ué, era Conflitos de isso. ação, né? E os Olha isso, nossos gente. pais nem têm noção que estão fazendo isso, porque eles Eu só não só sabem queria. lidar com o choro, Não, né? ninguém sabe, né? Eu só queria chorar, né? Até que um dia, lógico, mais adulta, já madura, né? Mas chorona como sou. Eu lembro que eu fui falar alguma coisa pro meu pai, cara, eu não lembro nem o que que era. Eu comecei a chorar. E ele, por que que você tá chorando? Eu falei assim, por que que você não pode me aceitar como chorona? Aí ele olhou assim, por quê? Eu falei, porque eu sou assim. Eu não ligo de ser assim, eu choro. Deixa eu falar e chorar. Poxa, já é difícil eu vir aqui pra falar isso pra você. Você ainda quer que eu fale sorrindo? Ou sem chorar? Sendo que eu sou chorona? Por que que eu não posso ser quem eu sou? Nunca mais falou nada. Hoje. E 25 anos olha, depois, continua em foi terapia, mais ou pai de menos por Laís essa Risse. idade aí, tá? Foi mais ou menos por essa idade, por incrível que pareça. E Eu tô pode, falando, e ele posso, continua em é, terapia e tentando posso te lidar falar com uma, essa situação, né? e posso te Óbvio, falar uma no caso. coisa? Depois desse dia, onde eu aceitei minha parte, deixei ela existir, ela parou de chorar. Eu comecei a conseguir falar. E ela passou a não precisar estar ali o tempo inteiro mostrando, né? Porque eu reconheci, eu aceitei. Aceitei ela como minha, né? Então, assim, óbvio que eu precisei ter essa conversa com a minha mãe também. Faz parte. Mas porque ela Talvez também com tinha outras dificuldade. pessoas em E algum talvez com lugar, né? outras pessoas, né? Com o Charles eu já tive também. Às vezes, em alguns momentos, principalmente no começo, ele virava pra mim e falava: Mas por que você tá chorando? Para de chorar. Me deixa chorar. Eu sou assim, essa sou eu. Eu gosto. Eu gosto de ser assim. Eu sou manteiga derretida, eu choro. Se você fala pra mim, para de chorar, é como se você falasse assim, que você quer que uma parte minha não Não exista. seja, não Que eu seja quando como seja você é, né? eu. Sabe? Mas Uhum, eu só consigo falar isso hoje porque eu me permiti entrar em contato com essa parte. Entrar em contato isso. comigo. Uhum, Aceitar quem eu sou. Me permitir existir no mundo como eu sou. E poder então fazer com que o outro aprenda a lidar com quem eu sou genuinamente. E aí, quando a gente é genuíno, né? A gente é verdadeiro, a gente é sincero. E o que que as pessoas querem hoje? Querem verdade, querem amor, querem sinceridade. Se essa minha parte tem sinceridade, tem amor, por que que ela não vai ser aceita? É óbvio que ela vai ser aceita. Se sim. eu tenho uma parte que ela talvez não tá fazendo tão bem, mas ela tá fazendo por amor a mim. Então tem amor. Por que que ela não vai ser aceita? É lógico que ela vai ser aceita. Ela não é ruim. Ela tá errando. Mas ela não tá errando por mal. Ela só quer ser cuidada. E às vezes a gente pode colocar essas partes ali para que outro possa cuidar delas também, né? Então, assim, a gente precisa também. Mas que isso tudo possa acontecer, daí entra o exercício, né? Que a gente precisa parar. Nesse exercício, a gente pode começar a parar e olhar para nós, sabe? Às vezes, é um exercício assim, que no começo ele não é muito fácil. Por quê? Porque quando a gente não tem muito autoconhecimento, né? A gente não tem muito hábito de entrar em contato com nós mesmos, a gente meio que tende a Uhum. querer fugir, né? Mas com o hábito, isso vai ficando mais fácil. Então, por exemplo, chegar no final do dia, parar e pensar, poxa, como foi meu dia? O que que eu gostei, o que eu não gostei? Ai, aconteceu tal coisa, me incomodou. Fecha o olho, respira fundo. Será que é possível que você possa ficar com esse incômodo nesse momento? Será que é possível que você possa se permitir sentir esse incômodo? Olhar para esse incômodo? E deixar vir pensamentos, sentimentos, emoções, tudo que esteja envolvido com esse incômodo? Será que é possível que você possa ouvir esse incômodo sem julgar?
Será que você pode ouvir esse incômodo com ouvidos de acolhimento, com uma escuta amorosa, com uma escuta cuidadosa, né? Para deixar as nossas questões começarem a vir. Será que é possível que eu olhe para o que existe aqui dentro como sendo uma parte de mim? E será que é possível que eu olhe nessa frustração de ter feito algo que eu não gostaria, ou de ter olhado para algo que não foi do jeito que eu queria, ou para algo que eu deveria ter feito de tal maneira e não fiz? Será que eu posso olhar para minha chateação por eu estar na minha dieta ali, e ter comido um chocolate, não ter aguentado e comido esse chocolate? Será que eu posso aceitar essa parte como não sendo fraca, mas como estava precisando de um carinho, de uma atenção? Que parte é essa? Será que eu posso olhar para essa parte? O que essa parte estava precisando? Qual foi o momento que isso aconteceu? Como é que essa parte estava se sentindo naquela hora? E aí as coisas podem começar a vir, sabe? Às vezes, era uma parte que estava se sentindo sozinha, não estava sabendo o que lidar. Às vezes era uma parte que ficou com raiva porque queria ter falado algo e não conseguiu. Às vezes era uma parte que queria ter agido de alguma maneira e não teve a capacidade de encontrar uma forma ali naquele momento, né? Meio que instintivamente, de começar a agir de uma maneira diferente. O que será que essa parte quer pra mim? Essa parte que não deu conta. Essa parte que hoje eu chamo de fraca, de sabotadora, mas que ela simplesmente estava tentando me ajudar. Se ela estava tentando me ajudar, o que essa parte queria de bom pra mim? Porque todas as nossas partes querem algo bom, mesmo que o que ela esteja fazendo não seja tão eficaz e eficiente. É algo que ela vê como bom. Se essa parte queria que essa solidão simplesmente fosse embora, ela ia fazer isso a todo e qualquer custo. Porque é o trabalho dela. Se o meu trabalho é te ajudar a se livrar desse medo de avião, eu vou fazer isso a todo e qualquer custo, com tudo que tiver ao meu Todas as alcance, ferramentas. com todas as minhas ferramentas. Porque é o meu trabalho. O trabalho dessa parte é esse. Se uma das ferramentas dela é fazer com que eu coma, porque a comida obviamente acalma e libera, né, sensações boas, ainda mais o doce, o açúcar, né? Por que ela não vai usar isso? Eu, no lugar Sim. dela, usaria. Porque se eu tô tentando de outras formas, não tá dando, ó, filha, vai lá comer chocolate, então vamos passar isso aí. O meu trabalho não é te fazer emagrecer, o meu trabalho é te ajudar a não se sentir sozinho. Sim. Ponto. E é E aí, eficiente, sim, né? Se for ver, é eficiente e claro eficaz. que é. Ué, ela conseguiu o objetivo dela, mas então aí Uhum, a gente entra em uma outra uhum. questão. Por que é tão difícil pra mim estar sozinha? Será que eu posso ficar com essa parte agora? Que tem medo da solidão? O que essa parte busca? Por que essa parte tá tendo tanta dificuldade de estar só comigo? Por que eu não sou suficiente? Por que será que precisa ter alguém o tempo inteiro? Será que era só naquele momento ou é sempre? Meu, quando a gente começa a se fazer essas questões, esses questionamentos, misericórdia, aí as partes começam, né? Aí fica, né? Ah, por causa disso. Não, por causa daquilo. Não, por causa... Veio um monte de coisa na cabeça, né? Mas normalmente essas coisas que vêm, tem alguma coisa aí pra gente olhar, né? É possível que a gente estabeleça um diálogo interno com a gente e às vezes com alguma parte nossa que tá ali, sabe? Querendo uma conversa, uma atenção, querendo entender. E aí, poxa, se eu entendo que pra mim é difícil estar sozinha, porque daí nesses momentos eu me auto-saboto na minha dieta, eu vou buscar entender então por que é difícil estar sozinha. Porque talvez a minha Começa vida a não é fazer um como eu. caminho de E aí você vai busca. fazendo um caminho, né? Porque talvez a minha vida não é como eu gostaria. Então, como que é a vida que eu gostaria? Por que eu não posso estar em um momento onde ainda não é? Será que talvez eu tô me cobrando muito? Será que a minha vida não é como eu gostaria ou ela não está? Eu já tô caminhando para essa vida que eu quero. Por que eu não posso ter mais paciência para aceitar que eu ainda não estou? Aceitar que eu estou em crescimento, que eu estou em progresso, que eu estou em mudança, que eu estou no caminho. E estar no caminho pode ser bom, né? É o a gente se permitir estar conosco. E para isso acontecer, a gente precisa aquietar, né? O corpo, principalmente. Uhum, uhum.
que foi o que aconteceu essa pandemia. Eu nunca, na minha vida, nunca. Eu tava até falando pra você ontem à noite, né? Você me mandou um Uhum, áudio no WhatsApp e eu falei, cara, ainda bem que você me mandou isso, porque eu tinha esquecido completamente, que eu tô atendendo todo dia até 9h30, 9h40 da noite essa semana. uhum. Nunca, na minha história, em 8 anos de profissão, eu tive um janeiro desse jeito. Nunca. Isso eu posso afirmar, caixa alta, nunca. Eu Pessoal, estava preparada para janeiro, assim, aquele janeirão tranquilo e tal. Tanto é que antes da pandemia, né? Tava até pensando, ai, quero sair, quero fazer alguma coisa em janeiro, porque eu fico aqui, né? Já é um momento então para eu tirar umas férias, né? Ficar em algum lugar, porque eu fico aqui, nem trabalho direito, né? Então, que já você até aproveite ia esse vir pra momento. cá, mas já não vai vir mais, pelo jeito. Eu não imaginei que seria assim. Quando eu te mandei mensagem, era o quê? 25, 26 de Por aí, dezembro. a gente tava falando Eu final de estava dezembro. É. esperando o meu janeiro normal, mas ele tá atípico. Ele não tá normal. Não era nada do que eu Adoro. esperava, né? Por Uhum. quê? Porque na pandemia as pessoas aquietaram, precisaram ficar dentro de casa. Aí, minha filha, as partes, ó, espera que agora é minha chance. Deixa eu vir, deixa eu falar. Se ela não me escutou até agora, agora vai. Eu quero vê-la não me ouvir agora. E aí vem, né? E aí todas as nossas partes começaram a aparecer. Então, até uma pessoa, assim, esses dias, essa semana mesmo, me perguntou. Gente, foi uma semana corrida, tudo aconteceu essa semana. É incrível, tudo que eu tô É, falando mas aqui é foi essa porque semana. minha filha entrou na frequência do programa, é assim mesmo, tá? Daí pra mais, só te Pelo aviso. amor de Deus, o que é isso? Tá atípico. Só te Como aviso. tô Galera, dando programa conta. Vida Viva, diga assim, hashtag eu Não, sou Vida Vida, uhul! eu tava com uma parte minha que tava querendo, né? Que aí entrou, comecei a estudar Ayurveda, aquela coisa toda, né? E essa parte minha queria voltar a acordar às 5h30 da manhã, porque já teve um momento da minha vida que eu fiz isso. Imagina, ontem eu tive uma conversa com essa parte à noite. Eu falei, olha, querida, desculpa, agora não vai dar. Eu entendo o que você Sinto busca, muito eu obrigada, eu te entendo, amo. desculpa, querida, eu entendo o que você está buscando com os 5h30 da manhã e nós vamos encontrar uma outra maneira de alcançar isso. Gente, isso foi uma conversa real, aconteceu mesmo, tá deitado na cama, 11 Uhum. horas da noite. Eu entendo o que você está buscando e a gente vai buscar uma maneira de alcançar isso. Mas assim, você concorda comigo que se você para de atender 9h40, você ainda tá acelerado? Porque eu, meus atendimentos, tipo assim, né? Aceleradona. Você ainda tá naquela mente acelerada? E que a minha mente, Laís, tem gente que consegue, né? O Charles consegue parar agora, deitada, meia hora já tá capotado. Mas, gente, evoluidíssimo, ser divino. Eu queria ser assim. Ah, o Charles, você fala pra ele, esteja hipnotizado, ele Não, hipnotiza, Jesus né? Maria, só olhar assim, pronto, dormiu. Acabou. Mas eu também fico acelerada, depois de terminar, e tem que fazer as Sim. coisas, tem que Então, pensar, a assim, hora que vê. pra mim, eu preciso de umas 2 horas, sabe, pra baixar. Isso se eu levar em conta que eu já jantei antes, né? Que eu já tô. Acabou, que eu já fiz tudo que eu tinha pra fazer. Agora, por Uhum. exemplo, tá atípico, eu ainda tô me organizando nesse movimento de ficar até 9h30 da noite no consultório, né? Então, E assim, fisicamente, né? Então você tem deslocamento ainda, muitas vezes ainda sim, tem que comer, tomar sabe? banho e tudo, E então. tudo isso aí eu fiquei pensando, cara, como? 2 horas, 3 horas depois. Então, se eu tô acabando 9h40, 10, 11, meia-noite e 40, 1h da manhã, como que eu quero acordar às 5h30? Não Não dá. E dá. era assim, era o que É tava inviável. Uhum. acontecendo. Eu tava indo dormir meia-noite, meia-noite e meia, sabe? Como? Não dá, não dá. É insustentável para o meu organismo, né? Então, virei para essa conversa, pra essa parte ontem e tive essa conversa, né? E falei com ela assim: olha, querida, eu sei que você quer, a gente vai encontrar outra maneira, né? Mas agora, nesse momento, não tá dando, né? Tá tudo muito bagunçado. Vamos ver como é que vai funcionar essa situação aí. Tudo bem para você se a gente acordar às 7? A parte respondeu, hein? A parte respondeu. Quando eu falo que tem várias Imagino. personalidades aqui é porque existem. Às 7 tá bom. Por enquanto dá. Depois a gente pode pensar, né? Então, no objetivo, se a gente muda ele aí, né? Tá bom. Tirando as próximas quintas-feiras, que 7 horas já tá na Já é sala de pra aula. tá, né? Não, mas então, por enquanto. Então agora eu já sei que de quarta-feira tem que acabar um pouco antes. Mas assim, se eu me exigisse isso nesse momento, pra todos os dias acabar um pouco antes, todos os dias acordar às 5h30 da manhã, como eu tava exigindo, não tava dando. Por quê? Porque eu quero atender essa outra demanda que tá vindo também, né? Agora, se é um dia pra eu parar antes, desacelerar antes, deitar antes, pô, beleza, tá tranquilo, né? Uhum.
Então, assim, é tudo questão da gente começar a ouvir as nossas partes, né? Ouvir o que que tem aqui dentro. E se abrir a ouvir o que que tem para que a gente possa, então, entender o que existe aqui. Entender por que que é tão difícil de dizer não. Entender por que que eu preciso agradar o outro. Entender por que que eu não tô olhando para mim. Por que que eu não tô me priorizando? Porque até na frase eu te amo, eu venho em primeiro lugar, né? Por que que eu não tô fazendo Até o isso? amar é o próximo como a ti mesmo, ou eu venho em primeiro lugar, embora Para que eu esteja possa amar o outro subentendido, né? genuinamente, eu tenho que me amar primeiro. Uhum, Senão vai ser uhum. um amor meio falso. Meio. Um amor doente, na verdade, né? Não é nem falsa Exato! palavra, mas Não é é um nem amor falso, é doente. um amor Que eu doente, vou dar onde eu dor, exijo. supra minha dor, supra minha dor, supra Exato! minha Aonde eu dor. tô pedindo para que o outro me ame em dobro. Porque ele tem que amar por Uhum. ele e por mim. Olha que pesado, Muito pesado. né? Então, assim, Deixa eu só te perguntar uma coisa, porque você tinha pode. pedido 20 minutos, mas nós já temos menos do que 20. Nós temos Nós temos 14 se a 14. gente terminar em cininha. Tá. Não sei se você Na quer fazer um verdade, exercício, como é que o tá? exercício que eu ia fazer seria mais ou menos aquele que eu ensinei a fazer, né? No meio do caminho, eu achei que Tá. fosse mais interessante que eu Uhum. ensinasse para que as pessoas Legal. pudessem fazer isso, né? Mas o que eu ia fazer seria colocar uma musiquinha de fundo aqui. Se vocês quiserem, a gente pode até fazer, tentar fazer em uns 10 minutinhos e encerrar antes, mas senão eu posso ir dando. O que que você acha que é melhor? Eu ir dando ferramentas para que as pessoas façam em casa, Eu acho aprendam melhor a que você vá dando fazer, ferramentas, isso. para que elas possam Porque aprender a eu acho fazer. que bastante gente que está aqui por perto já está chegando perto do programa. Pessoal, a Uhum, Laís, né, está nos dando a honra aí de ser facilitadora do programa Vida Viva. Nas quintas-feiras ela vai fazer essa terapia, né, sem a parte teórica. Ela vai fazer a terapia na prática com o grupo. A gente tem 10 temas aí, né, no programa Vida Viva, e dentro desses 10 temas ela também vai se nortear para poder fazer a integração das partes, então a gente vai resolver muitas coisas com a Laís e com todos os outros facilitadores. E aí, quem quiser um passinho a mais, pode saber mais sobre o programa Vida Viva. Quem ainda não está sabendo, a gente começa agora no dia 17, né? Mas você pode pegar as informações junto com a gente, manda um direct, que a Isa está cuidando de todo mundo que está chegando pertinho ali, tá? E aí a gente conta tudo do programa para vocês. Mas eu até estava pensando aqui, Laís, uma coisa que eu queria que você comentasse um pouquinho antes de você dar mais ferramentas, é uhum. sobre essa questão do pertencimento. Acho que essa palavra, né? Você Ela falou é um bem pouco no forte. começo da questão dos grupos e tudo. Eu mesma, te confesso que, mesmo estudando a lei do pertencimento, tanto, né, na terapia sistêmica, na constelação familiar e tudo, por muito tempo eu foquei muito no individual e pouco no grupo. E Uhum, eu tô indo agora para o meu 5, meu quinto grupo na sequência com terapia sistêmica. uhum. E eu tô vendo pessoas que estão ficando, a gente brinca que a metodologia Vida Viva está virando uma religião, embora não tenha nada de religioso, mas tá virando uma religião, porque assim, a gente encontrou um grupo que fala a mesma língua. Então tem Sim. pessoas que começaram na mentoria um e estão aqui no quinto passo, que vai ser a continuidade, tá junto com a gente. Então, essa questão do pertencimento ela é tão forte, porque ela é forte com a família de origem, ela é forte com os grupos que a gente convive, ela é forte com as questões do trabalho, ela é forte com as questões de estudo, faculdade, etc. Nossa, que importante que é olhar para isso, né? E assim, Paula, você sabe que isso é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, né? Se a gente for parar para olhar da onde vem isso, né? Onde que isso começa a ficar mais forte, né, pra gente. É, terapeuta infantil, né? De crianças e adolescentes, né? A gente vem de um lugar e a gente vai para algum lugar. Isso é fato, né? Se a gente for pensar em nascer e morrer, a gente vem de onde a gente não sabe e vai para onde a gente não sabe. Mas a gente veio de um lugar e a gente vai para outro. Isso acontece, isso não Fisicamente dá para falando, fugir. você tá na barriga e depois vai Fisicamente, pro cemitério ou pro crematório. exato, né? Ponto. Ponto. Acabou Uhum, ali, tá? Mas a gente tem um lugar de partida e um destino a ser chegado, né? E uhum. isso é viver, isso é a vida, né? Na nossa vida aqui, a gente vem da onde? A gente vem da nossa família. A gente vem da barriga da nossa mãe, a gente tem a nossa família de origem, né? Então existem laços que são criados ali. E dali a gente já começa a
a sentir a necessidade mesmo de estar em algum lugar. Até porque, na barriga da nossa mãe, nós éramos apenas um. E agora não somos mais. Então a gente vai buscando a nossa unidade novamente, né? E a nossa unidade passa a não ser mais uma pessoa só, passa a ser várias coisas, né? Então, se a gente for falar de Freud, a gente está buscando a falta, né? E a falta é voltar. Então a gente nunca volta. Então a falta nunca vai ser alcançada, e é isso que move a vida, né? Se a gente alcança, acabou, Uhum, né? Então a uhum, gente vai em busca da falta. Mas nisso a gente constrói um caminho, né? E um caminho maravilhoso, um caminho que pode ser maravilhoso, né? Nem sempre é, mas ele pode sim. ser, né? Então ali a gente tem a nossa infância, onde a gente pertence, né, à nossa família, não que a gente deixa de pertencer, mas nosso foco maior é ali. Tanto é que muitas crianças não querem nem às vezes ir para a escola, não querem ir para casa dos pais, dos amigos e tal, porque mas aí existe uma ansiedade maior, né? Questão da separação e tal, mas existe um pertencimento, onde em um primeiro momento é ali que aquela criança tá. Quando a gente entra na Uhum. adolescência, a gente entra naquela fase de metamorfose, né? De mudança de tudo. Aonde eu preciso me afastar. Por isso que adolescente diz que é fechado, emburrado, rabugento, né? O pertencimento, ele acaba estando ligado com todas as nossas outras questões de crenças, de objetivos, né? De como a gente vê o mundo. Por quê? Porque, em um primeiro lugar, eu pertenço à minha família. Então, eu vejo o mundo como a minha família vê. Os meus objetivos estão todos ligados ali, né? Por isso que a gente pega muita coisa. Porque a gente olha para onde os nossos pais olham, né? Quando criança. E se os nossos pais enxergam o mundo como um lugar muito perigoso, a gente começa a ver também, né? E aí entram outras questões. Só que na fase da adolescência é importante que haja esse corte, né? Essa ruptura, esse isolamento que o adolescente tem como característica, né? Alguns têm um pouco mais forte, outros têm um pouco mais sutil, né? Que fica às vezes até quase imperceptível. Mas é importante que haja esse afastamento. Por quê? Porque é só aí que acontece, então, o momento onde a gente vai definir as nossas próprias opiniões. Peraí, meu pai pensa dessa maneira. Ah, mas eu não concordo. Ah, que ele é chato. Ah, que porre. Faz parte, né? Por que que ele é chato? Ah, porque eu me identifico mais com isso. Eu gosto mais disso. Porque por mais que eu vim daqui, eu sou um ser único. Com os meus desejos, com as minhas manias, com as minhas doideiras, com as minhas loucuras, com os meus choros. Então, peraí, eu me identifico aqui. Não, eu quero pertencer a isso, né? Então, existe esse afastamento, mas não quer dizer que é um corte, que é um afastamento eterno, não. Quer dizer que eu só estou me permitindo agora ser um ser único, para que eu possa olhar para as minhas individualidades e para as minhas questões e me inserir em um grupo onde acontecem as mesmas coisas que acontecem comigo, né? Igual você estava falando. A gente atrai aquilo que a gente transmite, né? Então a gente tem a tendência a ir para o que está vibrando aqui dentro. Então, a Uhum. gente vai se inserir se aceitar estar aqui, né? Vai querer estar em um ambiente onde é mais na mesma frequência que a nossa. A gente nunca vai querer estar num lugar onde é totalmente o oposto. Até porque se a gente ficar nesse lugar que é totalmente o oposto, a gente vai se sentir desconfortável. Eu lembro que Uhum. quando eu era adolescente, tinha um grupo de amigos que tinha uma única amiga minha ali que eu gostava muito dela. Então, às vezes, eu saía com esse grupo por causa dela. Nossa, mas eu lembro que, assim, meu Deus do céu, até hoje me irrita. Esse grupo, eles fumavam tanto, mas tanto, minha filha, que todo mundo fumava ali, menos eu. Porque eu não odeio, eu não gosto, me irrita o cheiro, não gosto. Depois fica ficando cabelo, eu lembro que eu chegava em casa fedendo. Nossa, a minha sorte é que meus pais sabiam que eu odiava, né? Porque eu chegava, fedia cigarro, então eu tinha tudo para achar que eu fumava, né? Mas eu me lembro de me sentir desconfortável ali. Porque não era só pelo cigarro, né? Isso era um ponto que pra mim pegava bastante. Mas até o que eles discutiam, as conversas, eu me lembro de, tipo, falar assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? É muito louco isso, porque a gente quer pertencer. Ao mesmo tempo que, assim, eu nunca tive problema em estar sozinha, sempre gostei, né? Mas às vezes eu queria sair, eu queria fazer alguma coisa e tal, sabe? Adolescente, até hoje, né? A gente quer, é normal. Uhum. Uhum. E eu queria sair e tal, e às vezes essa minha amiga me chamava, ai, amiga, vamos lá com a gente, vai ser bacana e tal, a gente vai na casa da fulana. Ai, vamos, vai, tô querendo sair, tô querendo fazer alguma coisa. Não era onde eu queria estar. Era ruim. Só era bom por ela, mas assim, ter que estar nesse grupo que tinha ideias opostas completamente de mim, tornava até aquela presença dela, que pra mim era importante, não tanto. Sabe? Não Porque tanto. a nossa vida gira nisso, né? De, tipo, estar em um grupo, né? Estar em um ambiente que a gente se sinta acolhido, que a gente sinta que entende a gente.
Mas né? olha o risco, né, de você ir buscar outro grupo, de você E é isso, eu não achar. dizer, vocês não são bons o suficientes para mim, eu vou embora porque eu não gosto de cigarro. Ah, até parece. Que Hã? louca, Dizer imagina. não. Dizer não, né? E aí eu lembro que aos poucos eu fui dizendo não, né? E eu tinha essa luta mesmo, tipo, pô, mas ela vai achar que eu não gosto dela e tal, e não sei o quê. Até que eu fui aos poucos encontrando maneiras de ter os meus momentos com essa amiga, né? De eu chamar pra ir em casa e tal. E quando estava nesse grupo, eu não ia. E pronto. Uhum. Mas aí também eu tava correndo o risco dela ter a interpretação. Ah, ela não quer, ela não gosta, não tá, né? Não Ai, gosta como mais ela é de mim. fresca. Como ela é fria, é fazer o quê? Paciência. Vida que É. segue. Mas bancar essa situação, bancar essa consequência tem que estar adulto, né? Com certeza. Com Vou certeza. Só voltar que até numa assim, frase que você falou que eu achei o máximo. Você falou se curar como adulto é curar sua criança interior. Ou curar a seja, criança. se eu não estou reconciliada com a minha criança interior, eu não consigo estar adulto para as minhas decisões, independente de ser pré-adolescente, adolescente, Exato. E eu ou lembro que, adulto além dos assim, 25, como e é eu meu lembro caso. que Estou com nessa 27, fase, como eu era fiz adolescente, ontem. 18, tá? Eu estou reconciliada com os meus 40, eu gosto de ter 40. Desculpa. Eu fiz 30. E não sofri, eu achei que eu Adendo, ia pronto, sofrer. voltei. Mas assim, eu me lembro de nessa fase, né? Eu saí bastante com esse pessoal, porque era uma das minhas melhores amigas, né? E ela acabou mudando para esse grupo e eu meio que fui junto, porque eu me evitava ali, mas não me sentia bem. E eu acho que Uhum. a única coisa que me permitiu conseguir sair assim e não estar mais lá e poder encontrar o meu grupo foi eu não ter problema com a questão da solidão. Mas agora vamos falar que a gente pega alguém que a ferida dessa criança é estar sozinha. Uhum. Será que ela ia conseguir? Entende? Eu me lembro de passar vários finais de semana lendo livro. Nossa, Diário da Princesa, Harry Potter eram minhas companhias, eu amava. Sim. Eu gostava, seriado, filme e tal. Até que em um momento isso Uhum. aconteceu, né? Mas precisou, vai um tempo até a gente, não me encaixa aqui, não me encaixa ali, aqui vai. Existe uma fase de tentativa e erro, né? E tá tudo bem, não quer dizer que é melhor ou pior, quer dizer que bateu. Isso acontece no consultório também. Sim. Às vezes o paciente vem e não bate, você vai fazer o quê? Não é porque não gostei de você, tem algo com. Não, é só porque frequência não é a mesma. E aí, como que a Sim. gente consegue ajudar? Mas tem umas outras coisas aí também, né? Porque essa questão do medo da solidão, ele é muito importante, mas até tenho visto alguns outros movimentos também, que são parecidos com esse, como, por exemplo, o vício no caos, o vício de se sentir coitadinha, vítima, sabe? Que tem a ver lá com as Com rejeições, com as certeza. culpas, com as coisas que vieram lá de trás, e que fazem com que a pessoa ela se desrespeite, porque a pessoa vai se desrespeitando nos próprios valores, porque uma coisa é, por exemplo, eu vou testar um grupo, eu vou testar uma situação, eu vou testar essa experiência. Aconteceu comigo lá, fui para Garopaba, fui convidada para ir num sarau lá, vou passar pela experiência. Era tudo muito diferente do que eu estou acostumada, era um pessoal que eu não me afinei, vamos dizer assim, tudo certo. E tá tudo bem. Passei pela experiência e cheque, não, essa não é uma experiência que Não eu bate devo levar comigo. adiante. Mas é um posicionamento, né? Sim. Agora, quando é o contrário, que você, na verdade, precisa que o tempo inteiro as pessoas te vejam como boazinha, precisa que o tempo inteiro as pessoas te vejam como a pessoa diferentona, etc. Quantos nãos você diz pra você e se desrespeita em valores profundos, Mas às aí vezes é até usando onde. drogas, eu fico imaginando quantas Sim. coisas as pessoas Mas aí é onde fazem, né? a Sexo, gente entre pode outras olhar. coisas, que. Sim, não, principalmente adolescente, né? Mas é aí onde a gente pode começar a olhar, então, que parte é essa que eu tô com tanto medo de mostrar? Que Uhum, parte é essa que eu não tô deixando aparecer e por quê que eu não tô deixando, uhum. né? Então, assim, Nós falar temos em. só 1 minuto e 47 segundos. Enfim, Que parte é essa que eu vou ter que integrar? Agora você pode fazer um exercício rápido comigo para eu integrar a parte do as minhas tempo? partes. Na verdade, gente, a questão da integração das partes, ela vem muito dessa questão, assim, do ser Ai, ouvido. 29 segundos. Sim, A gente quer ser ouvido, a gente quer ser foi uma compreendido, honra.
né? falar com você. Foi maravilhoso. Pessoal, faz um print, 1, 2, 3 e já! Faz um sorrisão. Amores, comenta lá na foto junto com a gente. E vamos Laís suportar Risse, o Vida agora Viva facilitadora fazer a do parte. programa. Trabalhar com todas as nossas partes. Que honra, beijo, 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 beijo.